Fala, família da Natação Criativa! Gostaria de agradecer a sua presença, seja por YouTube, Spotify. Para quem não é assinante, assine o canal para contribuir com a gente. E hoje eu tenho a presença ilustre de quem é o grande responsável aqui pela Natação Criativa, responsável pela minha formação, tudo que eu conheço da natação. Hoje à minha frente está Alberto Clar. Muito obrigado pela presença. Antes de mais nada, bom dia. Para mim além de ser uma agradável participação, é muito mais importante porque eu estou falando de um ex-aluno, um ex-professor, um ex-coordenador e hoje meu sócio em vários empreendimentos. Então, muito obrigado pelo convite. Hoje vamos desvendar tudo sobre natação infantil, então tudo que você tem dúvida, tudo que você acha de mitos, verdades. Hoje é o dia de a gente desvendar a natação infantil. Queria agradecer os parceiros, Plataforma Educar, Swim Track, Academia CPN, que desde 89 com 10 irmãos criaram a academia, que é um ambiente familiar, várias unidades, CPN Formosa, CPN Mazei, Guacá, Pompeia, Santana e outras 9, 10 unidades aí por São Paulo. E professor, já são 50 anos de borda de piscina, acho que até mais. O que mudou aí no perfil das crianças e dos pais na natação infantil durante todo esse seu período aí de experiência na borda da piscina? Bom, antes de mais nada, é dizer que eu não gostaria que todos os minhas falas, meus depoimentos, eles fossem encarados por vocês que estão assistindo como uma verdade absoluta. Eu diria que tudo que tiver dúvida vai para a água e vê se o que eu estou colocando como informação ele é correto para você ou não. Isso é o meu respeito por toda a formação dos professores, dos profissionais. E eu posso dizer que em 50 anos, se a gente desse um voo pirotécnico de 360 graus, foi assim que eu vejo, e é assim que eu vejo a natação infantil. Os conceitos no passado, eles ainda se mantêm, porém as adaptações, a entrada do lúdico educativo, a entrada do conceito, e eu insisto isso em todas as apresentações que eu coloco. Se uma criança não for criança quando criança, ela vai ser criança quando? Quando adulto. E aí a gente vai ver o que anda vendo nas bordas de piscina, na vida atual, pessoas que não se comportam como a faixa etária. Então, proibir uma criança de ter ludicidade, seja na vida e seja na água, é praticamente um crime que nós estamos fazendo com esse ser humano em formação. Porque não esqueça, segundo Piaget, segundo toda a matéria de crescimento e desenvolvimento, essa formação ela chega a um primeiro estágio, querendo ficar avançado, a partir da menarca no feminino e através dos pelos pubianos no masculino. Então, em função disso, é que nós temos que notar, presenciar e modificar os comportamentos depois que isso acontece. E antes, tornar a vida o mais agradável para essa criança. E você comentou aí dessa adaptação desse novo profissional do século XXI, então trazendo esse lúdico educativo para as aulas de natação. Você acha que essa é a estratégia mais adequada para esse momento, para esses profissionais que estão ouvindo a gente na aula de natação infantil? O lúdico educativo não é brincar. Não. Uma brincadeira, se você quiser colocar, ela tem que ter um fundamento pedagógico. É isso que as pessoas confundem. Elas pensam que entrar na piscina é ficar brincando e está tudo certo. Não. Se eu começo a criar uma natação historiada, uma natação temática, onde a criança se envolve pelo tema, e o tema é composto de respiração, soltar borbulhas dentro d'água,
utilizar uma prancha dizendo que isso pode ser um jet ski, onde a gente vai fazer uma perna bem forte para a lancha, para o jet ski, e mais além, cada vez mais forte. Isso é trazer o lúdico para dentro de aulas programadas. É isso que eu vendo. E outra coisa, tirar da criança o sorriso, eu não quero. E o sorriso é somente com estratégias que a cada hora possam, a palavra motivar ela a querer voltar à minha aula de natação. E você falou que é isso que você vende e é isso também que a natação criativa vende. Então, foi esse aprendizado que eu tive ali desde da iniciação ali na faculdade e é isso que o mercado também vem pedindo. E uma outra dúvida muito dos profissionais aí do outro lado é a parte de metragem e correções. Então, às vezes eu tenho uma piscina ali de 25 metros, eu estou no aprendizado infantil, eu acho que eu tenho que nadar aqueles 25 metros. Nadar menos é nadar mais? Pode ser ou não. Isso eu me lembro muito dos estudos das consciências de Galahu e Osmond. E quando ele fala sobre as consciências, que é corporal, direcional, lateral e temporal, na consciência espacial, o que vai acontecer? Se eu tenho crianças pequenas de 6, 7 anos, eu evito colocar inicialmente no aprendizado e no aperfeiçoamento a piscina inteira. Porque o espaço para ela será gigante. Imaginem vocês que estão aqui me vendo, que me ouvindo. Você já pensou naquela casa que você morava no passado e que você achava gigante e você tinha 6 anos, 7 anos? Volta para ela 20 anos depois. Aí você vai falar, poxa, mas é isso que eu achava gigante? Não, essa casa é pequenininha. Porém, as noções espaciais, sejam terrestres ou aquáticas, dão a mesma dimensão. A criança olha aquele espaço de metade da piscina como uma casa gigante. E às vezes você está falando de uma piscina de 12 metros, você está percorrendo 6 metros. Para ela é gigante, para nós não. Então, eu diria, o importante numa aula, e eu insisto nisso, professores e professoras, é dar aula. A noção de ficar livre, os últimos 5 minutos, livre, que legal, e o professor não faz nada. Tá de sacanagem comigo. É aquele livre acompanhado, onde você vai direcionar o livre. A mesma coisa com o aquecimento. Ele tem que aproveitar os 45 minutos de aula, 40, 50, 1 hora, o horário que você tem disponível. O restante, desculpe, professores, é enrolation. É você querendo enrolar a sua aula. O pai está pagando para ter 45 minutos de aula. Ele não paga 40 minutos e 5 livre com o filho dele ou o neto dele fazendo o que quiser. Ele não paga por isso. Você falou, tocou num assunto importante aí, 45 minutos de aula. Durante a pandemia, a gente vê algumas metodologias que diminuíram o tempo de aula, chegando até 30 minutos no aprendizado. O que você acha desse tempo curto que eles comentam? Mas a gente vai ter mais eficiência, vai trabalhar mais exercícios, vai focar mais. E até indo para o tema anterior, se você tem ali na iniciação do crawl e costa, você tem uma metragem ali que você recomenda? Eu nunca recomendo metragem, eu recomendo dinâmica e tempo. Não parar com a criança durante 45 minutos. Em relação aos 30 minutos, em relação à pandemia, havia um problema de que as pessoas acreditavam que o retorno tinha que ser gradual. Eu entendo os 30 minutos. Agora, dizer que menos é mais com 30 minutos e com 45, esquece. É enrolação. Você tem que ser dinâmico. O professor, como tem o teu próprio site, o professor ele tem que ser criativo. Aliás, um desafio para vocês. Até hoje, nenhuma aula que eu dou, seja na faculdade, dentro d'água, seja com os meus personagens, sejam eles crianças, adolescentes ou adultos, nenhuma aula eu repito.
Se você repete, tu tá sendo o mesmo. Se você tá sendo o mesmo, fica fácil te derrotar. Queria até te parabenizar, porque eu te acompanho ali, acho que provavelmente ali há 15, 16 anos, com cursos, palestras, e eu nunca assisti a mesma palestra em 15, 16 anos ali te acompanhando, te acompanho o Brasil inteiro ali, Minas, Fortaleza. Fortaleza, Brasília. Então é até um aprendizado que eu tento criar, então cada curso é um curso diferente. E até você falou ali do espaço que a criança, quando chega, vê aquele espaço enorme, aí a importância do professor colocar raia, limitar o espaço, porque senão a criança vê aquele espaço muito grande para ela. Isso às vezes assusta essa criança, né? Então cada vez que você diminui esse espaço, deixa a criança mais segura e mais próxima do professor, né? E eu queria que você comentasse ali sobre a respiração e flutuação. Você acha que é a base para natação? Às vezes a gente tenta pular a etapa, ou querer acelerar para dar resposta para o professor, para o pai, para a coordenação. Às vezes a gente acaba pulando etapas. Você acha que essa respiração, essa flutuação é a base para o nadador restante que ele vai aprender? Eu vou começar pelo pai, eu vou começar pelo final. Na minha cabeça, ó, uma dica, hein, professores? Eu faço isso na minha empresa. Quando você pega uma criança e você quer fazer um trabalho que a gente chama de longitudinal, pegar ele dos 6 até os 16, 18, não importa, um longo tempo. Se você puder ter uma salinha com uma televisão, não precisa ser desse tamanho, não. Pode ser menor. Mostra para o pai o que é lúdico, educativo. Mostra para o pai o que vai acontecer. Mostra para o pai, se for o caso, o exercício que você vai dar aos 6 anos, onde a coordenação dele ainda não é tão fina. Mostra o mesmo educativo ou exercício feito com uma criança de 8 anos, depois de 10 anos, depois de 2 anos, até os 18 anos, o mesmo exercício. Aí o pai vai compreender o que é crescimento e o desenvolvimento. Então, isso são estratégias pequenas, onde nós utilizamos hoje. Se você não tem a televisão, você tem isso aqui. Mostra. Eu, professor Alberto, e o Renato sabe disso porque eu falei para ele, pela primeira vez essa semana, eu peguei um aplicativo que eu considero hoje maravilhoso em relação à correção de nado e comecei a utilizar. Eu tenho 70 anos e não tive vergonha de aprender. E quando eu comecei a passar para os meus alunos, para os meus personagens, a correção, que se for uma criança eu posso mandar para o pai e mostrar com angulações, com setas, com círculos, com quadrados, com tudo, com tudo. O pai vai entender o que está acontecendo com o filho. O pai só se queixa daquilo que ele não é orientado. Eu nunca tive problema com pais. E eu uso essa estratégia também, comento que eu envio para os pais e as crianças chegam mais motivadas na aula seguinte, porque os pais mostram para as crianças, elogiam e eles querem aprender de novo para poder ser filmado de novo e mostrar para os pais de novo. Então é quase um ciclo ali que não termina. E eu queria que você detalhasse um pouco ali da respiração e flutuação, que eu vejo em alguns momentos que a gente pula essas etapas e chega lá na frente, falta um pouco de base para os nadadores lá na frente, que a formação de um nadador, desde que ele entra na piscina até virar um atleta, é em torno de 15 anos, né? Aí eu não entendo por que essa pressa de a gente ensinar tanto. Totalmente de acordo. Você viu que eu dividi essa resposta que você, graças a Deus, voltou a me fazer. Na realidade, eu vou antes disso. Eu vou para adaptação ao meio líquido e ao meio ambiente. Muitas das crianças que a gente tem, às vezes nem quer entrar na água. Por algum motivo, algum medo esse que pode ser dos pais, e ela enraizou esse medo desde o ventre materno. E nós temos que relaxar essa criança, esse menino ou menina, esse adolescente, esse adulto, à água. Aí depois que ele fez essa adaptação ao meio líquido ou ao meio ambiente, que aí pode ser caminhar de mãos dadas, se for criança, cantar músicas. O objetivo é relaxar. Essa é a palavra. Bom, beleza. Aí depois relaxei.
vou passar para o segundo ponto. O segundo ponto são respirações. Vocês viram o que o professor falou? Respirações, no plural. Quanto mais cardápio você der, quanto mais opções você realizar com essa criança, com esse adolescente, com esse adulto, mais ele tem a proposta da individualização. Ele vai fazer o que ele se sente melhor. Então, essa bagagem de respirações, respiração pela boca, respiração pelo nariz, respiração pela boca e pelo nariz, e eu tenho mais 5 depois dessas. Essas são as 3 mais usuais. Fora isso, eu tenho mais 5. Aí eu pergunto, eles estão afim? Então, faz curso comigo. Eu ensino 8 respirações. Olha que coisa bacana. Bom, ele aprendeu a respirar ventral, de cabecinha para baixo. Ele depois tem que aprender a respirar da maneira que ele veio ao mundo, na dorsal. E o pior, nos ensinam a respirar dorsal diferente do que a gente faz naturalmente. Então eu me lembro quando estava no meu início de carreira, vamos no lado costas respirar a cada ciclo de braçada. Ou então a cada braçada. Tá, é assim que você respira naturalmente? Não se ensina respiração do lado de costas. Essa é a minha proposta. Se ele está dorsal, se eu estou aqui conversando com você vertical, eu não estou nem prestando atenção na minha respiração, por que é que eu vou me preocupar com a respiração do lado de costas, sabendo que eu estou na dorsal, como eu poderia estar na vertical, e é só eu não pensar em respirar. Não esqueçam, foi isso que fez uma australiana parar de nadar depois de quebrar um recorde mundial. Porque ela bateu o recorde mundial na semifinal e na final o treinador tentou consertar a respiração dela. E ela ficou em 6º lugar. Ela parou de nadar e na hora de perguntar por que ela parou de nadar 3 meses depois, sendo uma recordista mundial. E a resposta dela foi a seguinte: a única coisa que eu tinha direito sobre mim mesmo no treinamento era sobre a respiração. E nem isso eu pude fazer. Me tiraram, eu fui muito mal, me desanimei e parei. Acho que a gente já começou desvendando aí os mitos da natação. Gostaria de agradecer à Academia CPN, que patrocina o nosso podcast, que já está há mais de 30 anos no mercado aí, com uma metodologia própria, única, trazendo desde natação, hidroginástica, musculação e condicionamento físico, baseado em estudos pedagógicos. E para nossa próxima pergunta, mais um mito aí. A gente sempre inicia o aprendizado pelo nado crawl, a maioria das metodologias. Você acha que a gente não poderia iniciar pelo peito, já que é uma pernada instintiva, que muita criança já vem com essa pernada do peito? E por que a gente inicia aí com o aprendizado do crawl primeiro? Vamos lá. Eu não começaria nem no crawl e nem no peito. A primeira coisa que todo ser humano ele deveria aprender ao entrar na água é não se afogar. Então, eu quero não morrer. E para não morrer, eu preciso nadar, porque o conceito de nadar é deslocar-se na e sobre a água, sem qualquer utilização de implemento. O implemento tem que ser o corpo dele. Então, a primeira coisa que eu faria em uma criança, adolescente e adulto era ensinar ela a não morrer afogada. Isso quer dizer o seguinte: se eu conseguir ficar em decúbito dorsal, parado, relaxado, eu estou criando autonomia nesse indivíduo, que pode ser criança, adolescente ou adulto. Se acontece uma desgraça e ele tem que ficar sobrevivendo, ele não precisa nadar. Ele só precisa ficar relaxado, fazendo a flutuabilidade e esperando ser salvo. A partir desse momento, aí vem as escolas de natação.
Hoje em dia, em 99% dos países, a natação que se dá é a natação do crawl, ou do crawl chorrinho, que as pessoas elas utilizam muito, que eu não sei até por quê. Por que é cachorrinho se qualquer quadrúpede faz esse movimento com as patinhas da frente e de trás? Então pode ser nado gatinho, pode ser nado porquinho, pode ser nado tudo, porque todo quadrúpede ele faz esses movimentos de as patas dianteiras e traseiras. E olha que não tem tração nas quatro rodas ou nas quatro patas. Então, eu diria assim para vocês, 99%, 98% faz esse crawl. Porém, comandados por um país que é a Bélgica, então ali, naquele entorno da Bélgica, eles rotulam um aprendizado mais natural. E esse natural seria exatamente pelos instintos intrauterinos. Então, se a criança ela faz um chutinho simultâneo, por que não podemos trabalhar esse EPA, que é a estimulação psicomotora aquática? Aquilo que ele já faz intrauterino, ele fará na piscina. Por isso que hoje algumas pessoas questionam, mas hoje nós conhecemos alguns profissionais, e dentre eles a Tatiana Galli, professora, que com 8, 9, 10 dias de nascido, ela já coloca o bebê na água. E repetindo os movimentos intrauterinos, eu não tenho nenhuma dúvida que o primeiro movimento que essa criança faz na parte de vida terrestre é o movimento da perna do peito. Então é para se considerar. Do meu ponto de vista, os dois estão corretos, porém, eu partiria primeiro. Salvamento. Ou seja, nem crawl e nem peito. E depois você assumir uma escola. Uma escola mais natural, vinda desde a barriga da mamãe, que é o nado peito. Ou, simplesmente, através da estimulação psicomotora aquática, fazer com que a criança arqueie a coluna vertebral e possa ter mais 5, 10 segundos de sobrevida para uma possível tomada de ar. Eu acho que como você disse no início da nossa conversa, o cardápio, né? Acho que quanto mais cardápios o profissional tiver e olhar o indivíduo que está ali, ele tem mais facilidade com a pernada do peito, tem mais facilidade com o crawl, então qual nado eu vou ensinar primeiro? Acho que aí, às vezes, é você olhar para o aluno, que o aluno vai te dizer que sequência você vai seguir, né? Foi boa essa tua observação. Pessoal, somos nós que damos aula para os alunos ou os alunos que nos dizem e dão dicas daquilo que ele se sentiria melhor no aprendizado? Isso é uma bela pergunta. E aí a gente vai para o aprendizado do crawl e a gente tem muitas metodologias, ou algumas, que utilizam a pegada dupla para iniciar esse crawl. Queria que você comentasse o que você acha. É necessário? É para alguns? É para todos? Como a gente utilizar essa pegada dupla no crawl? Vamos lá, olhando para a câmera. Eu odeio a pegada dupla. Se o nado é crawl, se é chamado além de crawl um nado alternado, por que eu vou fazer pegada dupla? Professores, eu não vou estar falando com todo mundo, mas aqueles que me conhecem sabem que desde o início da minha carreira eu não aceito a palavra mentira. Então, eu não posso mentir para mim mesmo. Se eu não gosto, eu preciso falar. Se o nado é alternado, por que eu vou fazer a pegada dupla? Porque a pegada dupla tem a prancha e pode fazer com que eu nem precise cair dentro d'água, o professor. Aí ele vai fazer essa abraçada dupla e na hora de nadar, sabe o que vai acontecer? Ele vai fazer isso aqui. Aí eu vou pedir para ele acelerar, ele vai acelerar e continuar com a pegada dupla. Então, eu perco eficiência motora. E perder essa eficiência motora
significa descaracterizar a alternância dos nados. Então, eu tenho nados simultâneos e eu tenho nados alternados. O crawl e o costas é enquanto um braço vai na frente, o outro está atrás. Se eu estou aqui no meio, ele tem que estar no meio também. Se o braço contrário vai estender, eu estendo também o meu outro braço, tanto no crawl como no costas. E o nado peito e borboleta, a mesma coisa, só que de características simultâneas. Então, eu diria assim, se você colocar a abraçada dupla como um dos 50, 70, 80 exercícios que você vai dar, eu até relevo, que vai ser uns 50avos da sua criatividade. Agora, eu já fui a determinados lugares onde o único exercício era esse. É duro, pessoal. Depois de viver 54 anos de borda de piscina, ver que o mundo parou. Quer dizer, o mundo muda todos os dias, mas você parou no mesmo exercício. Eu não consigo entender. E a gente vem aí na transição aí do aprendizado pro competitivo. Você acha que quanto mais cedo a gente realiza essa transição, mais resultado esse aluno, esse atleta vai dar no futuro? Como você acredita e quando você acha que deve ocorrer essa transição do aprendizado para o competitivo? Ok, vamos direto para a resposta. Não. Não é preciso fazer essa antecedência. O que nós temos, e eu gostaria da reflexão de todo mundo, aliás, depois eu acho que o pessoal pode deixar aí alguma coisa que vocês... Eu acho que se vocês querem perguntar alguma coisa, via natação criativa, chega mais rápido em mim. Mas se vocês quiserem, depois podem ficar com o meu Instagram, com o meu e-mail, com o meu WhatsApp. Eu não tenho problema nenhum. Mas pensem em uma coisa. Existem duas faixas limítrofes que a gente deve pensar e conceituar. A primeira fase limítrofe, a fase pré-púbere. Nesta fase pré-púbere, que vai aí mais ou menos dos 11 aos 13 anos na menina e dos 12 aos 14 anos no masculino, nós deveríamos aprender apenas a área de formação dessa criança. É formação e informação. Então, tudo que nós podemos ensinar, que vai sair do rústico em idades menores, 2, 3 anos, até o aperfeiçoamento, que vai aos 11 no feminino, começando, e aos 12 no masculino, iniciando, tudo que nós podemos formar seria aprendizado dos 4 nados, saídas competitivas extremamente bem realizadas já no final da fase pré-púbere, viradas, tudo isso para poder, caso ele tenha vontade de ser um nadador de alta performance, o professor já fez a sua parte. No meu ponto de vista, esses professores, que eu vou chamar de formativos, eles deveriam ganhar tanto quanto um professor de alta performance, porque ele está preparando o ser humano para o resultado que, a princípio, deveria acontecer dos 16, 18 anos para frente. Então, essa é a primeira fase. É a fase do aprender, ou melhor, do sobreviver, do aprender e do aperfeiçoar. Ponto. Isso seria a formação. Aí eu vou passar para a segunda fase, que é a fase onde é a idade da razão, é a idade do questionamento, é a idade da pessoa chegar e falar assim, mas por que eu estou fazendo isso? Com 10 anos, dificilmente eles perguntam, é uma exceção. Mas entre 11, aonde já atingiu a maturidade, ou pelo menos essa fase inicial maturacional. E o rapaz, a partir dos 12 anos, ele quer saber o porquê. Aí já não dá mais para mentir. E aí você, através de conversas, você dialoga, convence ou não, e faz com que ele seja desafiado. Então, ele está pronto para passar para a fase que eu vou chamar de
rendimento ou de alta performance. Porque ele já se preparou através da formação para que ele possa desenvolver o seu talento e a sua máxima performance, que a gente pode até lutar para fugir um pouquinho e conseguir um pouquinho mais. Mas aquele que nasceu com o dom, ele dificilmente será derrotado se fizer o dever de casa. Você acredita que existe muito conteúdo, ou até mais conteúdo, na parte direcionada para o treinamento? Então, livros, cursos, pós-graduações, e pouco material aí para o aprendizado? E já que 80% dos nossos alunos são da natação infantil, você acha que o mercado poderia produzir mais conteúdo, que nem uma pós-graduação aí voltado mais para o aprendizado da natação? Olha, eu prefiro falar uma frase que há 2 semanas atrás eu escutei do professor Marcelo Lopes e do senhor Henri Assef, dos dois. Um deles é profissional de educação física, o outro é apenas pai de uma criança que está vendo o mercado. E a frase dos dois é o seguinte: o mercado de natação infantil não existe. Tudo que você fizer, você pode explorar. Não existe exploração. Nós só copiamos aquilo que nos passaram. Sabe aquela história de passaram há 20 anos atrás que tinha que brincar, aí depois passaram há 10 anos atrás que poderia fazer lúdico educativo, mas eu não vejo artigos. E querem uma frase boa para vocês pensarem? Fazer ciência. O que é ciência? Ciência é tudo que se prova e comprova. Aí você escreve. Você sabia que ciência é isso? E eu te pergunto, quanta ciência nós temos com a natação infantil? Nós não temos. Nem fisiológico, nem biomecânico, nem psicológico, nem estratégias motivacionais, não motivacionais, treinamentos ou aulas autógenas. Não existe. É como se a criança tivesse sido deixada de lado. E eu sei que você vem para revolucionar esse mercado, tá? Para criar uma pós-graduação voltada para o aprendizado, mas isso não sei nem se eu poderia revelar, mas queria agradecer muito a sua presença hoje no nosso episódio. Acho que conseguiu desvendar muita coisa sobre a natação infantil. Queria agradecer a Academia CPN pelo apoio, agradecer a sua presença e te deixar um convite para um próximo episódio para a gente falar de natação, treinamento e desvendar aí tudo sobre treinamento. Já está aceito. O treinamento não é mais o mesmo. Nós fomos passados para trás pelos nossos antepassados, mas eu perdoo todos eles porque eles não tinham noção de ciência e das evoluções tecnológicas que hoje nós estamos vendo. E agradecer. E como minha palavra final, aqueles que já têm a oportunidade de me conhecer, eu digo que não existe o pulo do gato. Por isso eu criei uma frase e que vai para todos os professores pensarem. O certo é o que dá certo. Queria agradecer quem acompanhou esse episódio pelo YouTube, pelo Spotify. Assine o canal para contribuir com a gente. E te aguardo aí nos próximos episódios. E tem dúvida? Deixa aqui no comentário, que aí eu deixo para o professor Alberto. E te aguardo nos próximos episódios. Vamos nos ver, se Deus quiser. Abraço.